alunos do 7º ano. Mais uma vez, enquanto essa quarentena não passa, vamos apresentar mais vídeos, né, com slides sobre o conteúdo. A partir de agora, são conteúdos que não foram dados em sala de aula, então requer mais atenção de vocês. E aquilo que não ficar claro, vocês no retorno, vocês tirem as dúvidas, tá ok? Então aí o primeiro assunto será palavras simples, compostas, primitivas e derivadas. Então a gente tem na língua portuguesa, as palavras são formadas por alguns processos. Então a gente tem aí os tipos de palavras e as suas formações para a gente analisar, tá? Esse conteúdo se encontra nas páginas 71 a 76, ok? Então vamos começar. Primeira classificação, palavras simples. Então a gente pensa lá no verbo que nós estudamos sobre radical, que é a palavra que o radical é a parte que dá o sentido da palavra. Então as palavras simples, elas têm apenas um radical. Pode ser uma palavra enorme, mas se elas só tiverem um radical, vai ser uma palavra simples. Então, os exemplos aí: flor, cavalo, livraria, tempo, casa, alto e sol. Todas essas palavras são simples porque elas só possuem um único radical. Próxima classificação são palavras compostas. Então, simples, um radical. Palavras compostas vão ter 2 ou mais radicais. Tá ok? Então, a gente tem girassol, cavalo marinho, passatempo, planalto, couve-flor. Mesmo não tendo hífen na palavra, a gente percebe, por exemplo, a palavra girassol, ela é formada por 2 palavras, gira mais sol, tá? Então, a gente leva, né? Girassol é aquela flor que ela gira em direção ao sol. Para onde o sol está, a flor se coloca. Então, por isso que é girassol. Cavalo marinho a gente percebe porque é uma palavra composta com hífen. Passatempo, passa mais tempo. Mesma coisa. Planalto, plano mais alto. Couve-flor, também essa dá para perceber porque tem hífen. Então, todas essas palavras, elas são compostas porque possuem mais de um radical, tá? Próxima classificação. Palavras primitivas. Palavras primitivas são as que vêm primeiro. A partir dela, outras palavras vão se formar, tá? Então, olha só: pedra, casa, flor, feliz e livro, tá? Então, essas palavras, elas dão origem às outras, que é o que nós vamos ver mais para frente. Palavras derivadas são formadas por outras palavras. Então, eu tenho livraria, floricultura, infeliz, casarão e pedreiro. Então, livraria vem de livro. Então, uma palavra derivada de livro. Floricultura, de flor, palavra derivada de flor. Infeliz, palavra derivada de feliz. Casarão, palavra derivada de casa. Pedreiro, palavra derivada de pedra. Então, todas essas palavras aí, elas vêm de palavras primitivas. Então, o que pode acontecer? Uma palavra pode ser simples e derivada, tá? O que não pode ocorrer, ela não pode ser simples e composta ao mesmo tempo. Nem pode ser primitiva nem derivada ao mesmo tempo. Ela pode ser simples e derivada, simples e primitiva, mas ela não pode ser simples e composta, tá ok? Pode ser composta e derivada e por aí vai, tá? São classificações, elas não se excluem, apenas se for simples não pode ser composta, se for primitiva não pode ser derivada. Tá? A partir de agora, nós vamos ver os tipos de processos que formam as palavras. Então, as palavras que elas são compostas, elas se unem a partir de radicais. Então, se eu tiver mais de um radical, eu tenho uma palavra composta. E aí, quais são os tipos de composição? Eu tenho por justaposição. A composição por justaposição não tem perda de som nessa junção dessas palavras. Então, girassol, como nós já falamos, gira mais sol, eu junto não perdi nada. Ah, professora, mas tem 2 S's. Mas a questão aqui é fonética, a questão de fala.
Pela fala não tem diferença de gira mais sol, não tem diferença nenhuma de elementos aí na fala. Nem incluo mais, nem perco nada aí, tá ok? Couve-flor, aí é um erro de digitação, tá ok? Mas é couve-flor. Mesma coisa, na hora de juntar esses dois radicais, couve mais flor, eu não perdi nada. Então, por justa posição, tá ok? Composição por aglutinação. Por justa posição, eu não perco nada. Por aglutinação, eu vou perder algum elemento. Então, olha os exemplos que nós temos aí. Planalto, que eu já coloquei lá, que é plano mais alto. Na hora de juntar, eu perdi também algum elemento aí, tá ok? Eu perdi pelo menos o O. Então, aglutinação. Embora, em boa hora. Na hora de juntar, virou uma palavra só. Então, a gente percebe aí que são 3 palavrinhas juntas formando uma só. Embora. Tá? Perdi vários elementos aí. Aguardente, que é a cachaça. Água mais ardente. Eu perdi pelo menos um A aí. Então, por isso que é palavra aglutinada. Juntei 2 palavras para formar uma só. E perdendo alguma coisa, algum elemento de fala, tá ok? Então, composição, quando eu junto 2 radicais. Derivação, eu não junto mais de um radical. É um radical só. Só que eu vou acrescentar essa palavra pedacinhos chamados de afixos, tá ok? Então, como esses afixos podem ser chamados? Ou eles serão prefixos, que é aquele pedacinho colocado antes do radical, ou sufixo, que é aquele pedacinho colocado depois do radical. Então, derivação são radicais acrescentados de afixos, ou pedacinhos antes ou pedacinhos depois. E aí vai modificar o sentido do radical a partir desses afixos aí. Os tipos de derivação. Prefixal ou prefixação. Eu acrescento um prefixo. Então, olha só o exemplo. Eu tenho a palavra feliz. O que vai ocorrer com a palavra feliz? Eu vou acrescentar um prefixo, vai ser algo colocado antes do radical. Então, feliz vira infeliz. Esse pedacinho aí, in, é chamado de prefixo, tá? Fazer, a palavra, eu coloco desfazer. Então, esse des é o prefixo colocado antes do radical, tá? Próxima derivação, sufixal ou sufixação. Eu acrescento um sufixo, então mesmo radical, olha só, feliz, acrescentei felizmente, virou um advérbio, tá? Então esse sufixo aí é colocado depois do radical. Chuva, chuvisco, acrescentei aí esse isco depois de chuva, então derivação sufixal colocado depois do radical, ok? Próxima derivação, parasintética. O que vai ocorrer com a derivação parasintética? Eu vou acrescentar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Só que eu não posso retirar nenhum dos dois. Se perder um dos dois, a palavra deixa de existir. Então, eu tenho aí a palavra anoitecer. A palavra anoitecer, ela é derivada da palavra noite. Só que aí eu acrescentei o A e acrescentei o ser. Se eu retirar o A, não existe a palavra anoitecer. E se eu tirar o ser, não existe a palavra noite. Então, retirando ou os dois, né? Ou retirando um ou outro, a palavra deixa de existir. Verde, esverdear. Mesma coisa, não existe a palavra esverde, nem a palavra verdear. A palavra só vai existir se tiver ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Então, é uma palavra parasintética. Percebam o seguinte, a próxima derivação, prefixal e sufixal, é a mesma coisa. Eu vou acrescentar prefixo e sufixo. Só que nessa derivação da letra D, eu posso retirar os elementos, que a palavra vai continuar existindo. Eu posso retirar só o prefixo, eu posso retirar só o sufixo e a palavra existe, ó. Infelizmente, vem da palavra feliz, é derivada de feliz, mas existe a palavra felizmente e existe a palavra infeliz. E tem a palavra sozinha, feliz. Então, eu posso retirar tanto o prefixo quanto o sufixo ou retirar os dois, e a palavra continua existindo. Leal, deslealdade, derivou para deslealdade. Existe lealdade e existe desleal. Eu posso retirar um ou outro que a palavra
continua existindo. Então tem que prestar atenção, porque derivação parassintética eu não posso retirar nenhum elemento. E na prefixal e sufixal eu posso retirar sim algum elemento. Tá ok? Então é isso, galera. Não deixem de fazer os exercícios da apostila relativos a esse assunto, tá? Em breve a gente vai postar as correções deles, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.